Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule a área total de um prisma de base quadrangular com diagonal da base igual a 2 raiz quadrada de 6 e altura igual ao lado de um hexágono regular de área 54 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Pois bem, vamos resolver esse exercício devagar por partes. Vamos pensar assim, ele quer a área total. Para calcularmos a área total, nós precisamos da superfície da base e precisamos também da aresta lateral. Para podermos realizar este cálculo, vamos verificar que aqui foi dito que a base é quadrangular, ou seja, a base é um quadrado. E que a diagonal deste quadrado é conhecida. Neste caso aqui, ela vale 2 raiz quadrada de 6. Você pode calcular aqui o lado, que nesse caso vai ser a aresta da base, de várias formas. Numa delas, você utiliza o Teorema de Pitágoras. Em outra forma, que é a que nós vamos preferir, nós vamos recordar que a diagonal de qualquer quadrado poderá sempre ser representada, neste caso aqui, por aresta raiz quadrada de 2. Então, se igualarmos aresta raiz quadrada de 2 a 2 raiz quadrada de 6, isolando-se a aresta, nós vamos ter aresta igual a raiz quadrada de 6 vezes 2 sobre raiz quadrada de 2. Esta aresta vai ser 2 vezes raiz de 6 dividido por raiz de 2, resultará em raiz quadrada de 3. E aqui a unidade é centímetros. Então, a aresta da base foi calculada. Agora, nós podemos ir em busca da medida da altura deste prisma, que foi informado para nós no texto do exercício. Então, foi dito assim, a altura é igual ao lado do hexágono regular de área 54 raiz quadrada de 3. Vamos lembrar que um hexágono regular tem área, vamos colocar então, a área do hexágono igual a 6 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ora, aqui está sendo dito que esta área é 54 raiz quadrada de 3. Então, 6 vezes, vamos substituir esse lado por h de altura. Então, h ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vale 54 raiz quadrada de 3. Se escrevermos esta raiz quadrada de 3 do primeiro membro no segundo membro, ela vai dividir e simplificar a raiz quadrada de 3 do segundo membro. Vamos fazer o 4 multiplicando por 54 e o 6 dividindo o novo resultado. Vamos ter então h ao quadrado, que vai ser igual a 54 vezes 4 sobre 6. Resolvendo essa expressão, nós vamos ter então os seguintes valores. 54 vezes 4 resultará em 216. Vamos escrever aqui? Então, 216 sextos. Aí, realizando-se a divisão, vamos ter h ao quadrado igual a 216 dividido por 6, resultará em 36. Se calcularmos a raiz quadrada de ambos os membros, vamos obter, então, portanto, uma altura que vale 6. Lembrando que essa altura é a altura do prisma. Muito bem, então agora nós vamos fazer o que o exercício pediu, calcular a área total. Para calcular a área total, vamos lembrar que, em um prisma qualquer, esta área da superfície, vamos chamar de SP, calcula-se fazendo-se 2 vezes a superfície da base, mais a superfície lateral. Então, a superfície desse prisma vai ser 2 vezes, como a base aqui é um quadrado, afinal é quadrangular regular, e nós temos um quadrado aqui, cuja aresta é 2 raiz quadrada de 3, então, neste caso, nós vamos fazer base vezes altura, que é 2 raiz quadrada de 3 vezes 2 raiz quadrada de 3. Ou, simplesmente, 2 raiz quadrada de 3 ao quadrado. E mais a superfície lateral, que virá de nós contarmos 1, 2, 3, 4 laterais, então 4 vezes a aresta da base. Afinal de contas, se nós observarmos, cada uma das faces é composta por um retângulo. Então, pegamos o valor da aresta da base, que é o lado desse retângulo, na base. Então, base, 2 raiz quadrada de 3, e vezes a altura que nós acabamos de calcular e vale 6. Em seguida,
superfície deste prisma vai ser 2 que multiplica 2 ao quadrado e raiz de 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 3 ao quadrado vamos representar aqui. Mais 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48 raiz quadrada de 3. A superfície desse prisma, então, vai ser 2 vezes 4, 8. Simplificamos raiz com o quadrado vezes 3. Mais 48 raiz quadrada de 3. A superfície desse prisma, então, será 24 mais 48 raiz quadrada de 3 na unidade centímetros quadrados. Se colocarmos em evidência 24, a superfície do prisma passará a ser 24 que multiplica 1 mais 2 vezes raiz quadrada de 3, também em centímetros quadrados. Em provas, concursos, vestibulares, é muito comum nós vermos a resposta explicitada do segundo jeito, mas essa forma de escrita não invalida o primeiro resultado. Ambos estão corretos. Ok, galera? Então, com isso, nós concluímos mais um breve estudo. Eu desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes e até o nosso próximo estudo. Tchau!